Bom dia. Hoje vamos para o capítulo 16. Seus filhos estão protegidos? Quando eu era criança, pequena em Brasília, mais ou menos aos 6 anos de idade, eu tinha dois passeios preferidos. O primeiro deles era ir ao aeroporto e na época o Boeing 727-707 e de vez em quando os imensos DC-10 que pousavam ali e faziam a alegria das crianças no terraço panorâmico, mesmo com o barulho quase ensurdecedor daquelas turbinas antigas. Mas havia um outro passeio que encantava as crianças, que era a visita ao Jardim Zoológico de Brasília. Uma área imensa, com muitos animais diferentes de tudo que já tínhamos visto. Ariranha, sucuri, girafa, leão, anta, capivara, além de muitos macacos. É claro que alguns animais mais ferozes ficavam em jaulas e áreas isoladas, como é o caso dos grandes felinos e cobras. Entretanto, na época, alguns animais ficavam soltos, como era o caso da siriema, da ema, e podíamos chegar bem perto deles. A ema é a maior ave do Brasil, bem maior que uma criança de 6 anos. Eu era acostumado a correr atrás das galinhas dos meus avós. Então achava que era mais ou menos a mesma coisa. Comecei a correr atrás da ema, que saiu em disparada com medo de mim. Depois de uns instantes, creio que a ema percebeu que era menor do que ela e parou. Virou-se e então começou a correr atrás de mim. Disparei gritando e, graças ao socorro do meu pai, consegui sair sem estar ferido. Naquela altura, enfrentei essa pequena prova e contei com a ajuda do meu pai, que me protegeu do ataque assustador da ema. Claro, para uma criança. Mas será que nossos filhos estão protegidos no dia de hoje? Múltiplas ameaças contra a vida dos nossos filhos têm aparecido e hoje os pais devem prestar muita atenção na forma como educam e cuidam dos seus filhos. Em primeiro lugar estão as ameaças à própria vida dos bebês na barriga de suas mães, com a legislação favorecendo o aborto sendo insistentemente promovida e ampliada por vários países. Hoje em dia é muito mais difícil que o bebê consiga sobreviver aos 9 meses de gestação. E isso não por causa de problemas de saúde da mãe ou do bebê, mas por causa do risco que a mãe termine a gravidez do seu filho por decisão ou por pressão do pai da criança e familiares. Uma segunda ameaça aos nossos filhos vem dos recorrentes ataques às crianças nas nossas escolas, que revela o grande plano do inimigo para atacar os frágeis, os menores, indefesos, as crianças que são o alvo do inimigo. Além do aborto, estão acontecendo os ataques às escolas, e alguns deles claramente têm uma motivação de ocultismo. Nos Estados Unidos, no ano de 2018, foram presas 2 meninas, uma de 11 e outra de 12 anos, que haviam tramado um plano para matar 15 outras crianças na sua escola, beber o seu sangue e depois cometer suicídio. Com elas foram apreendidas tesouras, facas, até um cortador de pizza, que seria usado para esquartejar as vítimas. Tudo isso era parte de um ritual satânico e de oferta ao inimigo de Deus. Uma terceira ameaça aos nossos filhos diz respeito àquilo que tem sido ostensivamente ensinado em nossas escolas por meio de desenhos animados, vídeos, filmes e séries, partindo de uma falsa noção de liberdade e muitos conteúdos que contradizem aquilo que a razão pode perceber por uma mera observação da biologia e que contradizem também aquilo que a igreja tem ensinado nesses 2000 anos. Assim, conta um sacerdote. Cito como exemplo certo jogo disponibilizado via internet com desafios a serem cumpridos que vão desde assistir filmes de terror de madrugada até a prática do suicídio, passando por métodos violentos de automutilação. Infelizmente, isso ocorreu até mesmo dentro da comunidade da qual faço parte, quando uma criança da catequese foi desafiada a se mutilar com uma navalha e acabou colocando a própria vida em risco. Se esse jogo não é algo desenvolvido por uma mente diabólica, não consigo imaginar nada mais do que seja. Diante dessas situações, devemos clamar a intervenção dos santos anjos. São José era um homem justo, que amava a Deus como todo o coração, e por isso era aberta a intervenção dos santos,
que enviavam suas santas inspirações por meio de sonhos. Assim aconteceu no episódio da fuga para o Egito, quando São José foi obediente à admoestação do Santo Anjo e fez tão longa viagem para proteger o Salvador. Podemos aprender aqui, então, como Deus nos avisa por meio do mistério dos santos anjos, sobre o perigo dos quais talvez não estejamos cientes. Esses avisos podem chegar até nos últimos minutos, para que o diabo não consiga descobrir e frustrar os planos providenciais de Deus. Além disso, podemos aprender aqui com o nosso anjo da guarda, como nosso anjo da guarda pode nos dar orientações concretas e muito específicas sobre como evitar os perigos aos quais podemos estar expostos. Observe, então, que o anjo diz a São José exatamente o que ele deve fazer para evitar a situação perigosa em que foi colocado pela providência, tendo em vista o cumprimento da profecia: do Egito chamei meu filho. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 15. Queria partilhar ainda um testemunho que recebemos de um homem que reza sempre conosco nas lives do Exército de São Miguel, sobre o risco que correm as nossas crianças e da importância de rezarmos aos santos anjos para nos mostrarem os perigos para os nossos filhos. Olá, irmãos. Sou do Rio de Janeiro, faço parte do Exército de São Miguel e gostaria de compartilhar meu testemunho e clamor. Meu filho de 6 anos ficou doente com febre há 15 dias. Antes do meu filho ficar na cama, ele havia se queixado de ter visto um desenho na escola intitulado Cachorrinhos Fantasmas. Ele não conseguiu dormir naquela noite e teve vários pesadelos com espíritos escuros que rodeavam sua cabeça, aos que ele chamava de bolhas pretas. Achei estranhos os acontecimentos, porém, como ficou doente dias depois, tivemos uma semana cheia e difícil. Assim que ele começou a melhorar, lembrei do tal desenho e perguntei à minha esposa se poderíamos colocar na tela para ver do que se tratava. Não foi preciso nem 10 segundos para entender do que se tratava. Numa festa de Halloween, pessoas de verdade invocavam entidades satânicas em uma mesa redonda coberta de velas e de mãos dadas. Pediam aos espíritos para conversarem com elas. Uma verdadeira aula de satanismo e bruxaria, macaqueada em desenhos para crianças e de classificação livre. Fica aqui meu clamor para que os pais se atentem até ao que os filhos estão vendo nas escolas e ao que é apresentado a elas sem que saibamos. Minha esposa entrou em contato com a direção e falou do desenho. Eles então pediram desculpas e se prontificaram a retirar o desenho da lista de exibição das crianças. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Por isso, muita atenção àquilo que seus filhos estão vendo. Então vamos à oração. Bondoso e poderoso Arcanjo São Miguel, que juntamente com os anjos da guarda tem a missão de proteger as nossas crianças, vos suplico que guardeis a sua vida, livrando-as do mal do aborto, das influências ocultistas, dos males psicológicos e de todas as influências do demônio. Ajudai com que os pais possam ser atentos e zelosos com a educação de seus filhos e lutem para proteger a sua inocência. Amém.